referir às pessoas que somaram no seu crescimento, o começo, a continuidade. Então, você chegando no Olímpia, nunca podemos esquecer de todo mundo que deu uma... Todo mundo faz parte desse projeto. Quanto o Júlio foi importante o seu início de carreira e até em busca do seu auge naquele momento, né? Quanto foi importante, porque o Júlio já tinha uma carreira muito boa, como já atleta, né? como isso, atleta, treinador. Já era atleta. Conta um pouco aí. Cara, o Júlio foi muito importante assim pra mim, porque eu não sabia nada do esporte, né? Eu só treinava, eu já sabia treinar, porque eu treinava com o Rafa entendia de treino, com o Vitor ergogênico pra competição. Eu tô com o meu telefone bugado aqui no Quiet. Ele tá travando toda hora de tantas mensagens que eu tô recebendo sobre o Rafael Brandão, né, e sobre esse vídeo que foi postado, acredito que faz um dia que isso tá na internet. Ele fez um podcast. Cara, finalmente ele falou sobre mim. Então eu pedi pro Renato para ele ceder o espaço no canal dele para eu poder dar a devida resposta, não só pro Rafael, mas para todo mundo que assiste a cena do esporte brasileiro. Não é eu e o Rafael, é todo mundo que participa. É uma nação. Então eu quero deixar aqui a minha opinião e explicar, na verdade, o que realmente aconteceu, porque eu sou uma pessoa muito reservada, eu não gosto de falar da minha vida pessoal. E pra estar falando aqui do Rafael é muito difícil. Por que é difícil falar do Rafael? Porque o Rafael, ele teve uma participação na minha vida muito especial. Muito, muito. É engraçado porque desde o primeiro dia que eu vi o Rafael, eu vi ali o cara que realmente poderia chegar lá. Aquilo só precisava de trabalho, lapidação e principalmente uma mente de campeão, que é necessário para se forjar realmente o melhor atleta que o Brasil pudesse produzir. Desde quando eu comecei na musculação, eu sempre observei as fotos dos atletas fisiculturistas e sempre quis me tornar um fisiculturista. A primeira pessoa que eu falei que eu queria me tornar um fisiculturista, que era o meu primeiro instrutor, chamava Luiz Totti. Luiz Totti, nunca vou esquecer de você. Um grande abraço. E para nós era impossível aquilo acontecer. E foi numa roda, não lembro como se fosse hoje, a gente estava na academia. E eu falei que eu queria virar fisiculturista. E não só ele, mas a roda ali começou a brincar, a zoar, porque ninguém tinha físico para ser fisiculturista. Ele não estava errado em falar aquilo. Era apenas um sonho, era apenas mais uma pessoa falando que queria se tornar atleta. Como eu escutei de muitas pessoas que não tem noção do que você tem que abrir mão para se tornar um atleta de elite, para se tornar um atleta especial, para poder merecer seu espaço. Mas eu usei as armas que eu tinha muita vontade, eu queria trilhar demais esse caminho. Comecei, não tinha dinheiro para nada. E na época eu trabalhava já como tosador, e o pouco recurso que eu tinha era para pagar minha faculdade, e o que sobrava eu usava para
poder me preparar. Mas como que eu fazia? Eu não tinha dinheiro para tomar suplemento. Então eu juntava 6 meses de dinheiro para poder me preparar 6 meses. E eu fui levando esse ritmo durante 5 anos, que era o que eu tinha capacidade de fazer. Durante esse tempo eu consegui realizar meu sonho, consegui competir pela primeira vez e eu também tive meu pai nessa história, nesse meio tempo, que logo quando eu comecei com essa conversa de ser fisiculturista, ele também não acreditava que eu pudesse ser um fisiculturista. Mas quem tinha que acreditar era eu sabia disso. Minha família brigava comigo por causa do esporte, porque ela via que eu investia tudo que eu tinha. Eu andava com tênis furado, com camiseta velha. Cara, eu só andava de ônibus, não tinha dinheiro pra nada, porque eu aplicava tudo no esporte. Eu realmente sonhava e acreditava que aquilo pudesse dar certo. Consegui competir. Era uma época que não tinha informação. Fiz muita cagada durante esse meio tempo. Errei muito. E fui aprendendo com os erros. Tive uma pessoa que foi muito especial, o saudoso Wilson Santos, que foi o cara que olhou para mim e falou: você realmente tem potencial de ser atleta. Então, quando eu ouvi aquilo, da maior referência que todos nós tínhamos na época, ele era um imbatível. Ele dominou o cenário por mais de 10 anos. Ele era o homem da capa da massa no suplemento da probiótica. Então aquilo para nós era algo irreal. E o Wilson falou aquilo para mim, então ali eu realmente acreditei. Eu fiz 15 dias só de preparação com o Wilson e competi no Estreantes. Fiquei em segundo lugar. Eu tinha as qualidades físicas já de definição e isso me fez chegar na competição muito bem, mas não era bem o suficiente para ser o campeão. Eu, como competidor nato, não gostei do resultado, mas eu tive a oportunidade de ver minha mãe, meu pai, minha família me assistindo. E ali eu vi a admiração que eles tiveram quando eu consegui realizar meu sonho. E aí eles também passaram a acreditar. O que eu quero dizer? Vocês precisam provar para vocês mesmos e para as pessoas que te rodeiam que o seu sonho é sério, que você acredita que aquilo pode dar certo e que você vai lutar com todas as forças e todos os recursos que você tiver para atingir esse objetivo. E eu fui competindo, investindo. Foram 5 anos. Durante esse meio tempo eu competi umas 10 vezes. E no 4º ano de competição eu já estava disposto a parar, porque eu não tinha conseguido ainda o meu título. O meu apelido era Mr. Vice. Engraçado isso. Na Nautilus já treinava lá uns 4 anos. Quando eu resolvi que eu ia competir, eu fui para Nautilus. Tenho que agradecer muito ao Henrique pela oportunidade que me deu, que me proporcionou treinar na academia de graça, mesmo sem ser atleta. Ele olhou, ele também falou: você tem condição de competir. E ali eu tive a oportunidade de conhecer o Edson Prado, que era a maior referência depois do Wilson, uma época mais pra frente. E comecei a observar os atletas treinando e comecei a tentar de alguma forma me aproximar dos atletas para poder conseguir as informações que eu precisava para evoluir. E assim eu fiz. Adquiri experiência, comecei a trabalhar como instrutor na academia. E ali eu comecei a adquirir a experiência para poder elevar o meu nível técnico. Aí eu virei também preparador. Levei meu pai para a competição, ele competiu pela primeira vez aos 63 anos de idade. E ver meu pai competindo não tinha a maior emoção do mundo.
difícil falar aqui do meu pai porque é muito emocionante para mim. Mas depois que isso aconteceu, o meu pai se tornou muito presente na minha vida, mais ainda. E ele passou a treinar comigo todos os dias. Ali eu tinha descoberto que era felicidade, mas ao mesmo tempo eu não sabia. Foram anos assim, ele me acompanhando em todas as competições. Ele abriu a porta da casa dele para eu poder receber os atletas que não tinham condição também para poder ficar lá. E assim minha vida foi se estendendo, se estendendo. Em 2008 atingi o auge da minha carreira. Me tornei tricampeão brasileiro absoluto, que na época era o título máximo que tinha, e consegui virar campeão sul-americano. Nesse ano de 2008, meu pai estava junto comigo no palco, que ele também foi campeão. Então a gente ganhou tudo, cara. Não tem como esquecer. Meu irmão estava assistindo. E aquilo foi muito, muito, muito marcante para mim. Eu tô contando isso pra vocês porque eu precisava contar um pouco do meu sonho. E eu fui estendendo minha carreira. Em 2013 eu tive a oportunidade de entrar na Max Titânio, na verdade em agosto de 2012. E em 2013 eu me tornei atleta profissional. Uma coisa que na época era muito difícil, porque não tinha shows que davam Procard aqui na América Latina e nós não tínhamos condições e nem visto. Era muito difícil conseguir um visto para competir nos Estados Unidos. Eu fui o 5º atleta brasileiro a conseguir o Procard na primeira edição do Arnold Brasil. Foi o momento mais glorioso da minha carreira e na época eu já tinha uma condição melhor, então eu consegui levar toda a minha família. Nós ficamos numa casa que eu aluguei. E por incrível que pareça, o Rio de Janeiro foi o local que meu pai e minha mãe também passaram a lua de mel e nunca foram para lá. Então eu vi toda uma nostalgia dos dois, eles indo passear junto, indo fazer as compras no mercado para mim. Eles tinham uma participação muito especial. Minha mãe sempre fez a minha comida com muito amor e carinho. Te amo, mãe. E eu conheci o Rafael algum tempo depois disso. Ele foi na loja através de um cliente da Max Titânio chamado Raoni, que era um lojista, e o Rafael trabalhava com ele. E ele me ligou e falou: cara, eu vou mandar um menino aqui que o sonho dele é competir. Ele é muito bom, muito trabalhador. Eu queria que você ajudasse ele. Eu vou patrocinar ele. Falei: pode mandar. Aí ele foi na loja. Foi ele e o Capial na época. 2 meninos, cara. E aí eu, durante a consulta, começamos a conversar. E eu pedi pro Rafael, falando: vamos lá, vamos fazer a avaliação. E o Rafael, ele tinha uma ideia fixa, ele queria ser Men's Physique. Na época a Men's Physique era uma categoria que estava no auge. O Felipe Franco tinha acabado de estourar, ele foi o campeão do Arnold de Ohio de 2013. Então era um momento do esporte onde tudo começou a mudar. 2013 foi um ano marcante para o nosso esporte. Rafael na loja, junto com o Capial, na hora que ele tirou a roupa para avaliação, eu olhei e falei: cara, não falei isso pra ele, né? Óbvio. Mas eu olhei e falei:
eu acho que eu achei a peça-chave para poder realizar meu sonho. Por que eu falo isso? Porque em 2014 eu perdi meu pai. 3 meses antes de perder meu pai, eu sofri uma lesão séria na minha perna, quase um rompimento. E isso era 1 mês antes do Arnold, na minha estreia no profissional. Eu fui competir no Arnold, já tinha assinado o contrato e estava com o joelho machucado. Não entrei na minha melhor forma. Apesar de dar o meu melhor, eu não tinha condição física para ser o melhor. E fiquei na última colocação, então aquilo foi uma derrota para mim, porque eu estava lá para representar o Brasil e na minha concepção eu não tinha representado como deveria. Mas foi muito marcante, foi uma festa, era o único atleta brasileiro Open profissional e eu via no olho de cada um que assistiu, Pinduca estava lá, e aplaudindo de pé, vibrando, todo mundo ensandecido, porque era um brasileiro competindo na liga profissional. 3 meses depois, meu pai faleceu. E nesse meio tempo, eu vim construindo uma carreira junto ao Rafael. E uma das coisas que eu deixei muito claro para o Rafael é que eu estava o treinando para ser meu sucessor. Ele tinha tudo que eu precisava para poder dar certo. Ele tinha disciplina, ele tinha vontade. Eu via exatamente a minha imagem no Rafael quando eu estava começando. Só que eu também via que eu tinha a oportunidade de pular todas as lições onde eu errei e fazer da forma correta. Então, desde o início, desde o primeiro dia que o Rafael foi lá, o Vitão acabou indo junto, eu levei eles para a academia, comecei a passar todas as técnicas que eu havia aprendido com os outros atletas, tudo que eu sabia sobre treinamento, sobre protocolo, sobre dieta, como usar o suplemento. E o Raoni ajudando financeiramente, foi o Raoni o patrocinador do Rafael, de início. O Rafael foi no primeiro campeonato de estreantes. Cara, acho que o Rafael tinha 78 quilos, 80 quilos. Mas era um nível de condicionamento e uma qualidade física excepcional. Ele tinha as proporções de um troféu, porém numa escala reduzida. E aquilo foi muito marcante também, porque o Rafael desbancou todo mundo e foi o campeão overall do evento. E todo mundo ficou, mas de onde que saiu esse menino? De onde que apareceu esse menino? E dali começou. A gente começou com o quadro Diário de um Campeão, que na época foi um quadro pioneiro e começou a fazer muito sucesso. Eu fiz viagens demais com o Rafael. O Rafael dormiu várias vezes na minha casa. Quando não dormia na minha casa, ele tinha um outro amigo nosso próximo, Danilo, que é uma pessoa que também sente muito a falta do Rafael. Não sei o motivo que ele se afastou. Danilo Matsuoka, um abraço para você. Mas esse cara também tem uma participação especial, porque o Rafa ele ficou muito tempo na casa do Danilo, porque ele não tinha onde ficar. E ele também não tinha dinheiro para pagar, para poder ficar no lugar. Então eram os amigos dele que ajudavam, o Vitão, a família. O Raoni já havia parado de patrociná-lo, porque já não tinha condição de manter uma estrutura que o Rafa precisava. Foi aí que a Max Titânio entrou. Eu olhei e falei, cara, esse menino ele vai ser campeão de tudo. Aí a Max Titânio começou a investir e cada competição era uma vitória. Eu treinando junto ao Rafael, acredito que a gente fez umas 10, 12 competições dentro de 4 anos. E durante esse meio tempo, o Rafael foi campeão de todos os eventos que ele foi overall. Teve um campeonato que meio que ele teve que entregar um troféu de overall para ele depois no backstage.
Falaram que erraram a nota, que iam trocar, que era o outro menino campeão. O Rafael ficou chateado. Eu falei, não, cara, você ganhou, fica tranquilo, que vale o que a gente sabe. Dá o troféu pro menino e vida que segue. O Rafael foi lá, deu o troféu pro menino. E foi muito da hora isso. E aí outra vez que ele perdeu também foi no Sul-Americano, ele perdeu o overall para um menino que chamava Otto. E o engraçado é que ele não perdeu o overall, ele deu o overall pro menino. Por que eu falo isso para vocês? Porque ali a gente tomou mais uma lição da vida, tanto eu quanto ele. Mas a gente fez de coração e eu não tenho nenhum arrependimento do que nós fizemos, eu acredito que ele também não. Era um brasileiro que estava competindo fora, não tinha ninguém para ajudá-lo e o menino não tinha tinta, ele estava completamente branco. Eu e o Rafael vendo aquela situação, emprotando a bolsa, sobrando, cara, o menino tá branco ali, vamos dar uma força para ele. Pegou o Rafael, ele era tão parceiro que ele ia nos eventos e me ajudava com os outros atletas também. Eu tinha uma equipe enorme de atletas. E a gente passava o carro em tudo. Só que o Rafael sempre ganhava tudo. E os outros atletas morriam de ciúmes da relação que eu criei com o Rafael. O Rafael falou do Júlio, treinador. Eu não vou falar só do Rafael atleta. Eu vou falar do Rafael pessoa. Porque o significado do Rafael excede uma relação treinador e atleta. O Rafael foi um dos meus melhores amigos. Durante esse meio tempo, o Rafael foi crescendo, e teve um momento que eu via que faltava uma mulher para ele poder trilhar o caminho do jeito que deveria, porque o homem, quando ele tem uma mulher do lado e essa mulher consegue jogá-lo para cima, ele vai mais longe. Ninguém chega lá sozinho. Foi aí que eu apresentei a Karen para ele. A Karen foi apresentada por mim para o Rafael. O primeiro contato que ele teve com a Karen foi através de mim. Foi instantâneo o namoro, eles ficaram no dia seguinte eles estavam namorando. E aí foi crescendo aquele sentimento, o Rafael não foi mais embora de São Paulo, passou a morar com a Karen na casa dela. E aí ficou mais estreita ainda a relação, então a gente treinava diariamente e fazia tudo diariamente junto, praticamente. Era uma relação mesmo de irmão. Rafael foi crescendo a um ponto que, cara, era muito impressionante, porque eu acredito que dentro de 3 anos ele já tinha todos os títulos amador e foi direto já para um show na Argentina. A gente tinha programado um campeonato posterior a isso, que era o campeonato mundial, que na época era o campeonato mais difícil para o atleta poder realizar. E o Rafael foi para esse evento e acabou vencendo, e foi ali que começou a história do Procard. Eu tinha o Rafael como filho e eu não queria que ele fosse pro profissional naquele momento. Por quê? Porque eu queria aquela carreira meteórica. Eu queria aquele atleta que chegasse, intimidasse e ganhasse, assim como ele falou no vídeo. Tudo aquilo que ele falou sobre chegar no backstage, não ter amigo, realmente foi eu que ensinei para ele intimidar os atletas, com as poses, com a forma de se expressar, com a forma de olhar, o posicionamento. Isso é muito importante. E isso eu tinha aprendido no Pumping Iron com Arnold. Vocês devem ter assistido esse filme. E aquilo realmente dava muito certo, aquilo desestabilizava todos os outros atletas. E assim o Rafael foi fazendo. Então era clássico, eu chegava no backstage e falava, vai, é agora. A gente aquecia bastante, o Rafael tirava a roupa e eu começava a filmar ele. E o que a gente observava? Quem que está melhor aqui? Olhava o atleta que estava melhor. Então a gente vai fazer as poses aqui, ó, do lado dele. E aí de alguma forma a gente fazia o cara olhar para o Rafael, e ali você viu o cara já começando a perder
as estribeiras do mental, e ali ele começou a perder as estribeiras do mental, e aquilo fazia o Rafael crescer demais no palco. Cara, depois que o Rafael competiu nesse sul-americano, ele já tinha autonomia e ele queria ir pro profissional de qualquer jeito, mesmo sabendo que ele não tinha condição de ser o campeão naquele momento. Não ter condição é diferente de não ter capacidade. E ali foi onde eu comecei a me afastar, porque eu percebi que o meu papel com o Rafael já tinha se encerrado. Ele já queria tomar as próprias decisões. Eu entendi como um filho que fez 18 anos e resolveu sair da casa do pai para poder tomar as próprias decisões da vida dele. Isso acontece com qualquer homem, com qualquer menino que se torna homem. Então ali eu também percebi que ele estava amadurecendo, ele já tinha um relacionamento, ele já era casado, e ele estava pronto. Tudo que eu precisava ensinar para ele ser o campeão que ele é hoje, eu fiz. Então disso eu tenho meu coração completamente tranquilo e limpo, e me dá até um alívio poder contar isso aqui para vocês. Eu jamais contaria isso se ele não tivesse falado nada, porque eu acho que isso é algo muito particular, mas se ele falou, eu acho que eu devo retribuir a altura. Então assim, o meu sonho de chegar no Olímpia se estendeu através do Rafael, que foi o melhor atleta que eu treinei de todos os atletas que eu tornei campeões no Brasil. E eu posso afirmar para vocês que eu treinei dezenas e dezenas e dezenas de campeões brasileiros e campeões internacionais. Mas o Rafael sempre foi diferente. Então assim, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu vivi, depois de quase morrer, depois de aprender muito com a minha reaproximação com o Renato, que para mim era praticamente impossível. Nada é impossível nessa vida hoje. Só se torna impossível quando você morre. E hoje eu sei que eu não estou pronto para morrer, porque eu tenho muita coisa para viver. Talvez eu ainda tenha muita coisa para ensinar, mas mais coisa ainda para aprender. Então vou deixar aqui um recado para o Rafael. Você é a extensão do meu sonho. Você vai chegar no Olímpia, você vai ser o melhor atleta brasileiro da história. Eu estarei lá para aplaudir você, assim como todos os outros brasileiros. Porque isso não envolve só amizade, isso não envolve só o sentimento pessoal, envolve um sonho que é meu e de uma nação, do Brasil. Se eu sou o treinador que eu sou, se eu tive o reconhecimento que eu tive, muita parte veio do Rafael, porque ele se promovendo, eu me autopromovia junto. Pode ter certeza que todo mundo do Brasil, assim como eu, estaremos lá para torcer por você, independente do que aconteça, você é o nosso melhor representante. E pode ter certeza que eu vou estar lá para aplaudir você. É isso que eu quero deixar de recado. Vai na fé, segue seu caminho. Quem sabe, talvez a gente se encontre ainda no backstage, porque o meu sonho também não acabou. Tá certo, galera? É isso que eu queria falar para vocês. Acho que é só.